Sejam bem-vindos de volta, doutores. Acomodem-se em seus assentos. Desconecte as redes sociais para que você possa aproveitar profundamente cada um dos insights aqui colocados. Espero que você tenha tido uma excelente apresentação anterior e que possa realmente aproveitar tudo que temos para você nesse grande evento. Preparado? Podemos começar? Boa tarde, eu sou Milena Guarda, palestrante. Vou passar para vocês a respeito da auditoria trabalhista. Primeiramente, gostaria de agradecer a Thaisa Vitória pelo convite e parabenizá-la pelo trabalho tão excelente que está sendo feito, né? Passando tanto conhecimento a todos os participantes, aí, todos os interessados que se inscreveram nesse Fórum Nacional de Advogados 360. Bom, eu sou sócia do escritório Assis Lira e Guarda, responsável pela área trabalhista, especialista em Direito do Trabalho pelo Mackenzie e mestre em Direito do Trabalho pela PUC. Sou professora convidada, né, em diversas universidades de direito. Vamos falar um pouco da auditoria trabalhista. Por que eu escolhi esse tema para vocês? A auditoria trabalhista é uma forma do advogado oferecer aos seus clientes mais um serviço. Ou seja, o advogado que já possui clientes, né, tem a oportunidade de oferecer mais um serviço. Então, é uma forma de acrescentar uma renda aí, uns honorários a mais ao advogado que já possui alguns clientes. É uma maior chance de contratação, né, de não clientes. Por quê? Porque você vai oferecer para a empresa, pode ser ela pequena, média ou grande empresa, você, advogado, vai oferecer esse serviço a um futuro cliente. Por que um futuro cliente? Você fazendo o serviço, fazendo a auditoria e deixando essa empresa contente, você tem grandes chances que essa empresa te contrate futuramente para cuidar da área trabalhista ou de apenas um ou alguns processos, ou quem sabe, não sei, aí se vocês atuam em outras áreas. Mas é uma porta de entrada para você conseguir um cliente. Então, é uma forma de você prestar um serviço, ganhar a confiança dessa empresa e futuramente trazer essa empresa para o seu escritório. Então, né, é uma oportunidade daquela empresa tornar-se também seu cliente, né? E existe essa auditoria trabalhista, você pode oferecer a outros escritórios de advocacia, certo? E também a empresas de contabilidade. Então, você faz parcerias com outro escritório e com empresas, né, escritórios de contabilidade, a fim, né, de conseguir uma maior renda. Então, a auditoria trabalhista para o advogado é excelente, porque pode oferecer para o seu cliente um serviço, pode conseguir, né, através dessa auditoria para uma empresa que não é cliente, uma futura contratação de seu escritório, além dessas parcerias que você consegue com escritórios de contabilidade e com próprios escritórios de advocacia. Vamos lá? Então, aquilo que eu falei, quem tem interesse em fazer uma auditoria trabalhista é a pequena, a média e a grande empresa, porque eles querem fazer um levantamento. O que seria esse levantamento? A título do quê? De prevenção de ações trabalhistas, certo? Para não gerar um passivo trabalhista e uma prevenção, né, para não ter uma atuação do Ministério do Trabalho e Emprego ou Ministério Público do Trabalho, através de a atuação administrativa, aquelas multas administrativas, e dependendo até uma ação civil pública. Então, o que seria a finalidade? Seria a prevenção trabalhista, de ações trabalhistas, e a prevenção de multas administrativas ou atuação aí numa fiscalização ou numa ação civil pública, certo?
E honorários? Fala assim, Milena, quanto que eu cobro de honorários? Tudo isso depende. Depende do quê? Do período que será analisado, do período que será auditado. Quem define isso? Quem define isso é a empresa, é o seu cliente. Se ele quer que faça um levantamento de quanto? Dos últimos 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, tudo depende. Depende o período que você vai fazer esse levantamento. Depende o que o seu cliente vai querer com essa auditoria, certo? Qual vai ser a matéria auditada? O número de empregados vai ser feito de que forma essa auditoria? Se for uma grande quantidade de empregados, será feito por amostragem. Se for feita uma grande quantidade de matéria, porque desde quando você pode fazer a auditoria? Desde o procedimento de seleção até o pós-demissão. Vocês, advogados, vocês sabem muito bem que desde a seleção pode haver uma indenização por dano moral, por uma discriminação, ou na demissão também ter uma indenização por dano moral e até após a demissão que ainda as partes precisam ter lealdade, precisam ter boa fé, né, sob pena de uma indenização por dano moral ou material também. Né? Então, olha lá, quantidade de empregados geralmente por amostragem. Se for uma empresa que tem 100, 200, 1.000, 5.000 empregados, é claro que você não vai cobrar a auditoria dos 5.000, mas você por amostragem vai pegar um número suficiente, né, para fazer esse levantamento. Verificar quantas áreas tem nessa empresa, porque é necessário você pegar 1 ou 2 empregados, pelo menos de cada área. É área administrativa, é uma área que trabalha fora da empresa, a área que trabalha dentro da empresa, o setor X, o setor Y. Você vai ter que levantar isso, porque cada setor provavelmente vai ter sua especificidade, sua particularidade na atividade. Então precisa ter cautela. Então precisa fazer um levantamento, até a título de honorários, o quanto que você vai cobrar. Porque se tem muito trabalho, muita matéria para ser levantada, você, advogado, vai cobrar mais. Se a empresa é menor, não tem tanta matéria, não tem insalubridade, não tem risco de doença ocupacional, então os menores honorários. Então tudo isso precisa ser estipulado quando? Quando você chegar no seu cliente e perguntar qual que é a intenção dele, qual que é a quantidade de empregados dele, né? Então, aí que você vai verificar o quanto você deve cobrar, né? Necessidade de contratação de um contador. Então, o seu cliente quer que você faça o quê? Ele quer que verifique se a folha de pagamento está correta, os cálculos estão feitos corretos. Então, você vai pensar, preciso verificar folha de pagamento. Você, advogado, tem condição de fazer esse levantamento? Pegar cartão de ponto, por exemplo, até por amostragem, mas pegar lá aquele funcionário X, o cartão de ponto, pegar a jornada dele, verificar, né, dia a dia, se fez ou não fez hora extra, se essa hora extra foi paga no Olerite, se teve reflexo nas demais verbas, certo? Então, você tem que verificar se você precisa contratar um contador. Por que eu falo um contador? Porque advogado, é claro que tem o conhecimento da legislação, mas e toda essa prática, né? Essa peculiaridade já passa para o contador. Então você tem que decidir, né, diante da necessidade de seu cliente, se vai ou não contratar um contador. Porque vai analisar guias de fundo de garantia, recolhimento, com base, né, nos empregados, INSS. Se você tem esse conhecimento, ok, você vai fazer, mesmo que você tenha esse conhecimento, é você que vai fazer? Não, não é você que vai fazer. Se você vai pegar um contador para fazer isso, então tudo isso tem que ser analisado para a sua cobrança de honorários, para você passar o valor correto para o seu cliente. Vamos lá, como que você vai fazer esta auditoria?
definir o escopo da auditoria. Qual que é a finalidade desta auditoria? Por que o cliente quer que você faça uma auditoria na empresa? É para saber se a empresa está cumprindo a legislação trabalhista, certo? Então, qual que é a finalidade da auditoria? Cumprimento da legislação trabalhista pela empresa, pelo RH da empresa, né? Definir as prioridades. Por que definir as prioridades? Primeiro, você vai ver a finalidade, qual que é o escopo, né? Cumprir a legislação trabalhista? Sim, cumprir a legislação trabalhista como exemplo. Tá, quais são as prioridades? Você vai fazer um levantamento dessas prioridades. Por quê? A princípio, quem vai te passar isso é quem está te contratando. Quais são as prioridades? Ele fala, olha, Milena, as minhas prioridades são a hora extra, tem um problema, por exemplo, meu empregado, ele entra, né, na empresa e até chegar seu posto de trabalho, ele demora 7 minutos, ou seja, já está como hora extra, né? E ele só vai bater o cartão de ponto depois desses 7 minutos, né? No setor dele o cartão de ponto está lá. Essa é uma prioridade. O meu empregado, por exemplo, não tem 1 hora de almoço. Por quê? Ele não pode fazer 1 hora de almoço por alguma peculiaridade da empresa. Então, o que você vai definir as prioridades? Por quê? Porque você vai começar o seu trabalho através dessas prioridades, né? Então, você vai, através desse contato com a pessoa que está te contratando, definir as prioridades. Quem mais pode definir as prioridades, né? Não só a pessoa que está te contratando, mas sim o RH, por exemplo, ou algum outro setor. Então, o que vai acontecer com o advogado? Ele tem que fazer um levantamento da necessidade da empresa. É claro que pode a empresa, a princípio, já passar as prioridades. Mas se não passar, o que o advogado vai fazer? Vai levantar as prioridades. Ele vai começar pelas prioridades, certo? Depois que ele saber a finalidade, o que a empresa precisa, qual que é o interesse dessa auditoria pela empresa, definir as prioridades, ver, né, um panorama geral, quais são os problemas da empresa. Ele vai traçar um plano de trabalho, ou seja, por onde que ele vai começar e vai passar esse plano de trabalho e um cronograma para o seu cliente. Tá? Então ele fala, olha, eu vou começar com a parte de horas extras, porque é prioridade. Então ele vai começar, o plano de trabalho dele começa, né, pelas horas extras e depois vai seguindo, né, as prioridades dentro do escopo, ou seja, o que a empresa pretende com essa finalidade, qual a finalidade da empresa? É levantamento desde a pré-seleção lá na contratação até o final da demissão, tudo que está dentro da legislação trabalhista, desde horas extras, anotação em CTPS, contrato de experiência, contrato de trabalho, que mais? Remuneração, se observa as normas de segurança. Então, tudo isso você vai fazer um levantamento e você vai traçar o plano de trabalho e vai passar um cronograma para a empresa. E é importante definir um representante da empresa ou de cada setor para te passar tais informações, né? Por quê? Porque você vai, a princípio, como que vai funcionar? Quem te contratou vai marcar uma reunião, você chega na empresa e nessa reunião você vai ser apresentado ao RH, aos coordenadores, gerente. Nesta reunião, você, advogado, tem que explicar o seu trabalho, porque quem trabalhar na empresa, como que vai ver você, advogado, lá dentro, né? Então, vai ficar com o pé atrás. Eu vou falar, o que este advogado, né, como é até normal, falar, o que este advogado está fazendo aqui na empresa? E vai surgir um monte de indagação, um monte de dúvida e até um pouco aí,
às vezes acontece dessas pessoas não quererem colaborar, porque vai pensar, ele está fazendo um levantamento na minha área para apurar alguma coisa errada, e se apurar alguma coisa errada, eu vou ser mandado embora. E não é bem isso o que a empresa pretende com a auditoria. Ela quer um levantamento para regularizar, para aplicar a legislação, né? Então precisa deixar bem claro para essas pessoas que vão passar a informação o porquê você está lá, né? Então, porque senão, o que acontece? Elas mesmas não vão querer passar a informação. Então tem que ser claro, especificar, deixar, né, o porquê você está lá, o que você quer dele, quais são as informações. E você, se a empresa for grande, você advogado, vai ter que trabalhar em muitas áreas, em muito setor e com muitos responsáveis. Então, infelizmente, você vai ter que ter um pouco de jogo de cintura para não ser aí um pouco, criar uma inimizade, né? E deixar também os empregados com uma certa, né, insegurança no que você está fazendo lá. Não é demitir ninguém, e sim um levantamento. Inclusive você, advogado, precisa ter cautela no que você vai passar, porque toda empresa tem o tal do rádio peão. Passa uma coisa, ou é porque vai demitir, ou levanta alguma informação, né, chama a atenção alguma irregularidade da empresa. Isso é ruim, porque se o empregado se atenta por alguma irregularidade, isso pode gerar uma futura ação trabalhista. Então você precisa ter cautela no que você vai passar também para esses responsáveis. Então precisa informar o que você está fazendo lá, e não pode gerar, né, alguma informação aí que acaba desprestigiando a empresa e pode ocasionar uma futura ação trabalhista. Bom, vamos lá. O que é o auditado? Quem que é auditado? A empresa deve cooperar com o auditor, com o advogado, definindo as áreas-chave da empresa. Ou seja, tem alguns empregados que não conseguem, da portaria, como eu dei exemplo, até o setor dele demoram 7 minutos para chegar. Então essa é a área-chave da empresa. Vai falar, olha, nesse setor, o empregado da portaria até o cartão lá, o registro de ponto, demora 7 minutos. Então, já tem horas extras, porque ultrapassou os 5 minutos. Então, eles já te orientam algumas áreas-chave da empresa. Contudo, nem sempre as pessoas são preparadas ou têm conhecimento para te passar uma informação dessas. Às vezes ele não tem o conhecimento. Até pessoas dentro do RH, às vezes não têm o conhecimento da legislação, porque você é o advogado. Então você tem que tem que pesquisar, tem que vasculhar, tem que levantar todas as informações para saber o que você está buscando, né? Você que tem que ir atrás dessas informações, né? Nem sempre a empresa vai te passar, né, tudo o que acontece. Você vai ter que ir lá, investigar, andar pela empresa, começar, aqui a portaria, lá é o setor tal, como que funciona, onde bate o cartão de ponto, precisa vir de uniforme, precisa trocar o uniforme, quanto tempo demora para trocar esse uniforme, hora de almoço, bate cartão, não bate cartão, está pré-assinalado esse horário, como que funciona, contratação, tem contrato de experiência, o que consta no contrato de experiência, valor de remuneração, período, jornada. Então, tudo isso você tem que ir investigar e buscar. Então, você precisa ir na empresa, conhecer o dia a dia desses empregados para você conseguir fazer um levantamento. É claro que muitas vezes você já vai ter uma ajuda da empresa, olha, faz isso, não faz aquilo, mas você também precisa ir atrás, precisa investigar e fazer esses levantamentos. O que mais o auditado, a empresa tem que te passar, né? Definir os setores críticos. Então, precisa ver quais são os setores críticos. Tem setor que faz muita hora extra? Sim. Como isso vai ser solucionado?
ultrapassa a 10 horas de jornada diária, ultrapassa, não ultrapassa, é frequente hora extra, tem banco de horas, não tem acordo de compensação e prorrogação de horas, quanto que você paga por essa hora extra, estava em previsão, em convenção, ou acordo coletivo, ou adicional. Então, tudo isso você precisa investigar, você precisa levantar para a sua auditoria. Que mais o auditado precisa? Fornecer material para execução do trabalho. Então, o auditado tem que cooperar com informações, cooperar com os documentos. E como você deixa isso registrado? Você faz solicitações por e-mail, solicitações por escrito e todos os documentos que você tiver em sua posse, xerox de documento, vão ser integrantes do seu relatório, da sua conclusão. Ou seja, você coloca anexo 1, foi fornecido contrato de experiência do empregado por amostragem, do empregado X, X e X. Cartões de ponto do empregado do X, X e X pelos meses de tanto a tanto. Então, todos esses documentos vão estar lá no seu relatório, vão estar lá enumerados em seu relatório, depois também vão estar juntos, vão ser juntados em seu relatório, os quais vão ser rubricados por você, advogado, tá? E mantendo-se, que mais a empresa tem que mostrar, né? Mantendo-se disponível para a solução de dúvidas, ou seja, a empresa precisa colaborar com você, né? Com você, advogado, com você que está fazendo esse levantamento, com documentos, com informações, porque senão você não consegue concluir esse trabalho. Por isso que eu falei que vocês precisam ter um bom relacionamento, e esse bom relacionamento precisa, né? Você, advogado, precisa esclarecer qual que é a sua função, qual que é a sua atividade e deixar a pessoa segura que você não vai, né? Que você não está fazendo levantamento para mandar ninguém embora. Você está fazendo uma auditoria, um levantamento para a empresa, né? Se verificar se está cumprindo a legislação ou não, né? O que o auditor deve fazer? Ou seja, você, advogado, deve fazer realização de reunião prévia e contato permanente com os auditados durante os trabalhos. Ou seja, você precisa conhecer como é a empresa para você ir atrás, fazer este levantamento, e precisa de um contato frequente. Por quê? Porque é a auditada que vai te encaminhar documento, é a auditada que vai te dar informação, e é com base nesses documentos e informações que você vai ter seu relatório. Você precisa saber ouvir, comprovar e discernir, ou seja, você vai ouvir o que todas as pessoas que estão passando as informações têm para falar. O que eu sugiro, que você, cada setor, você leve um checklist para você não esquecer o que você precisa perguntar naquele setor. Então você já leva pronto, enumera os tópicos, né? E coloca assim, não, eu sempre faço um checklist. Por exemplo, CTPS, devolveu em 48 horas? Sim, não? E uma observação, por que a empresa não devolve em 48 horas? Ah, porque o funcionário que trabalha de noite não tem RH, o administrativo durante a noite. Só tem uma pessoa que vai durante a noite, de segunda, quarta e sexta, e às vezes acontece dessa devolução da CTPS passar de 48 horas. Aí você, através dessa informação, você anota lá no seu checklist, né? O que você já detectou um problema que precisa ser solucionado. Então, você precisa ter contato permanente, levantando todas as informações, e sugiro que você, em cada setor, você leve seu checklist com todos os tópicos necessários para levantamento de informações, né? E você já anote lá, coloca a sua observação, o que acontece no setor, o que está errado. Então, precisa saber ouvir, comprovar e discernir. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que está passando a informação não é por maldade, má fé. Às vezes ela não te passa a informação correta. Então, você tem que ter paciência, ouvir, indagar, até chegar lá à sua conclusão, né? Então, você tem que ir atrás buscar
fazer este levantamento. Então, precisa fazer tudo isso e discernir o que é certo, o que é errado, qual que é a informação, o que realmente acontece. Muitas vezes aquela pessoa que está te passando, ainda você fica em dúvida com a informação. Então, você vai atrás de outra pessoa para confirmar ou não aquela informação. Ter habilidade para direcionar os trabalhos, então você precisa levantar, você já precisa ter conhecimento no que você vai ter que levantar lá de informações e documentos, tá? Analisar documentos apresentados pelo auditado e elaborar relatórios, que é isso que a empresa pretende de você, o relatório, né? Então, nesse relatório, como que você vai colocar? É o mais importante, é o resultado do seu trabalho. No relatório, você tem que deixar, né? O relatório deve ser claro, objetivo, com sequência lógica, constatações e fundamentações legais. Ou seja, como que você vai colocar seu relatório? A empresa tal, né? Tem solicitou uma auditoria com a finalidade de tal, né? E aí todo tópico, todo setor que você fizer um levantamento, você vai colocar as informações. Então, quem te prestou aquelas informações? O funcionário de nome tal, sobrenome tal, informou o quê? Aí você enumera as informações, né? E manter um padrão para todos os tópicos do relatório. Então, começa com CTPS, tá? CTPS. Segundo tópico, remuneração. Então, manter o que eu coloco no meu relatório é nesse sentido. CTPS, informação. Aí a informação quem vai prestar? A pessoa tal prestou a segunda informação, XXX. Aí eu ponho, né, dentro da CTPS, segundo tópico, documentos. Quais são os documentos que foram entregues, né? Para você advogado, quais são, ou, né, para mim, né, quais são os documentos? Recibos de devolução de CTPS, então aí você coloca quais são os documentos que foram entregues para o auditor. Aí depois um terceiro tópico, legislação, aí você coloca toda a legislação, olha, precisa devolver da CTPS em 48 horas, sob pena de multa administrativa, se houver extravio, né, da CTPS, perda da CTPS, a legislação fala que cabe indenização por dano moral e pode até vir a indenização por dano material em tais hipóteses, aí vocês colocam a jurisprudência, quais são as hipóteses, e embaixo você coloca a conclusão. O que você concluiu? Que a empresa não está devolvendo a CTPS em 48 horas. Então, eu faço nesses tópicos. Coloco a matéria e coloco 4 tópicos. A informação, o documento, a legislação e a sua conclusão. E eu vou fazendo isso com todas as matérias. Chego lá no final, ponho uma conclusão total. Olha, a empresa tem que fazer isso, aquilo ou aquilo outro, certo? E além disso, eu faço um data show. Quando eu vou entregar o relatório, eu levo o data show e mostro quais são o que a empresa não está cumprindo na legislação. Por que eu faço isso? Porque só entregar 100 páginas de relatório, né? O que vai acontecer? Provavelmente a pessoa do RH só vai olhar e falar, vou ver a remuneração, quando ele tiver algum problema. O que foi que o advogado mesmo falou sobre remuneração? Ele vai lá, folheia e olha a remuneração. Então, o que acontece? Para que essas pessoas tenham ciência, eu faço um relatório, né? Pego esse relatório e passo aqui para o Data Show com os tópicos que a empresa precisa alterar, que não está cumprindo a legislação, tá? Vamos voltar aqui no relatório. Então, precisa ser claro, objetivo, fundamentado, precisa ser redigidos cuidadosamente, ou seja, é seu trabalho que você está passando. Então, você precisa redigir, né, com um padrão, todo padronizado, ter cuidado no que você escreve, porque você está dando seu parecer, certo? O que você está falando que a empresa precisa alterar, ela está pedindo para você, está pagando para você fazer esse levantamento. Então, você está colocando neste relatório, esse relatório você, advogado, vai assinar. Então, é um documento importante. Então, precisa
ser redigido cuidadosamente, obedecer um padrão, certo? Como eu falei, eu sempre divido em tópicos e todas as informações e documentos devem ser enumerados e mencionados na auditoria. Então, o meu é informações, fulano de tal falou isso, né? Esclareceu isso. E documentos, os documentos analisados são isso, conforme anexo 1, tá? E reportar-se à legislação. Como eu falei, primeiro informações, documentos, legislação e conclusão de cada tópico. Apresentar soluções aos problemas encontrados. Então, lá na conclusão, o que a empresa precisa fazer para regularizar isso? Para regularizar o cartão lá de ponto que bate só depois de 7 minutos que ele está dentro da empresa. Qual é a solução? Qual que é a solução para esse empregado fazer 1 hora de intervalo entre a jornada? Porque por algum motivo a empresa não dá 1 hora. Qual que é a solução para esse passivo, né, que ela já gerou? Porque ela não concedeu 1 hora de intervalo, tá? Então isso você vai colocar. Qual que é a solução? Né? Então você, advogado, vai fazer o levantamento e vai passar a solução. Os relatórios devem ser assinados pelo auditor, que é você, advogado, e devem ser distribuídos para os responsáveis numa reunião. Então, depois que você fizer todo o levantamento, você vai distribuir, né, este relatório assinado aos responsáveis com aquele data show que eu te falei, aquele PowerPoint, desculpa, que eu te falei, com o que você concluiu, para que as pessoas tenham ciência e não deixe lá jogado aquele documento, aquele relatório, e só vai procurar quando tem uma efetiva necessidade, certo? Cautelas que você precisa tomar. Se você, ao fazer essa auditoria, você constata uma fraude. Bom, uma fraude precisa de elementos e provas consistentes, né? E precisa ser mencionados com descrição e cautela. Por quê? Se algum funcionário que continua pagando, por exemplo, vale alimentação para ex-empregados, e você levanta isso e a empresa não sabia, como que você vai se posicionar, né? Então, você precisa ter muita certeza, você tem que ter apurado isso e você precisa ter cautela ao mencionar isso no relatório. Então, precisa ter cuidado, se você é auditor, verificar alguma fraude, certo? Documentos, recibo de protocolo. Todos os documentos que te passaram ou vão ser digitalizados, você vai ter o e-mail, ou você vai pegar um recibo de protocolo. Por quê? Porque você está fazendo uma auditoria com base naqueles documentos. Aqueles documentos têm que ser mencionados na auditoria. Porque às vezes a empresa pode te passar um documento importante e você não mencionar. E aí vai ter aquela discussão, eu te dei um documento e você não se posicionou com esse documento. Então você deu um parecer errôneo, né? Sem analisar aquele documento imprescindível. Então, para que não tenha dúvida de quais foram os documentos encaminhados ou não, você precisa pelo menos ter o e-mail que eles te encaminharam, ou você pega o recibo, certo? E vai mencionar no seu relatório por que você concluiu aquilo, com base em tais documentos, certo? Que vão integrar o seu relatório. Cautela ao levantar informações com os empregados da auditada, gerar polêmica, desconfiança ou mesmo suspeitas quanto ao não cumprimento da lei. Então, o auditor precisa ter essa cautela. Ele precisa ir atrás da informação, precisa desse levantamento, mas também precisa ter cautela, porque se ele chega lá e começa a fazer algumas perguntas para os funcionários, para os empregados, o que vai gerar? Vai gerar polêmica. E aí não sabem o que você está fazendo, né? Ou até você acaba sem querer, né, falando alguma coisa que pode, né, gerar aí o empregado verificar que você não está, quer dizer, você não, que a empresa não está cumprindo a lei, o que é ruim para a empresa e é ruim para você, né, auditor, advogado que está fazendo esse levantamento, que vai acabar causando um desconforto, né, entre você e o seu cliente. Bom, essas são algumas informações que eu passei para vocês. Espero que eu tenha esclarecido.
mas como eu já falei no começo, a auditoria trabalhista é uma forma de você vender mais um serviço para o seu cliente, né? Ou alguma outra empresa, seja pequena, média ou grande, né? Que talvez ela venha a se tornar seu cliente futuramente, e também uma forma de você, advogado, conseguir algumas parcerias com o escritório de contabilidade e com o próprio escritório de advocacia. Então, você, advogado, aí tem uma ótima ferramenta na mão para conseguir aí mais alguns honorários com esse serviço de auditoria. Agradeço a todos e qualquer dúvida, vocês podem me contatar por telefone ou o e-mail, que é milena@liriguarda.com.br. Muito obrigada.